No livro de Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 7, encontramos uma reflexão profunda do apóstolo Paulo sobre os dons que Deus concede a cada indivíduo. Quero que todos os homens sejam como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Essa passagem faz parte de uma carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto, abordando várias questões práticas e espirituais que os cristãos daquela comunidade enfrentavam. Neste versículo, Paulo destaca a importância de reconhecer e valorizar os dons específicos que Deus concede a cada pessoa, de acordo com o plano que Ele tem para suas vidas. Para entender o significado de Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 7, é fundamental explorar o contexto histórico em que a carta foi escrita. Corinto era uma cidade portuária na Grécia Antiga, conhecida por sua diversidade cultural e moralmente desafiadora. Como um centro de comércio e encontro de diferentes culturas, Corinto apresentava uma complexa mistura de influências religiosas, éticas e filosóficas. A igreja em Corinto, fundada por Paulo, refletia essa diversidade, mas também enfrentava sérios desafios internos e externos. Esses desafios incluíam divisões internas, questões sobre a moralidade e debates sobre a prática da fé cristã em uma sociedade multicultural e muitas vezes imoral. Paulo escreveu essa carta como uma forma de guiar e corrigir a igreja, abordando diretamente as questões que os membros levantavam e os problemas que eles enfrentavam. O capítulo 7, em particular, trata das questões relativas ao casamento e à vida cristã, oferecendo conselhos práticos sobre como viver de acordo com os princípios do Evangelho. No capítulo 7, versículo 7, Paulo menciona que cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Esta frase encapsula uma verdade central na teologia cristã. Deus concede diferentes dons a cada pessoa, e esses dons devem ser usados para o bem da comunidade e para a glória de Deus. Os dons espirituais são habilidades ou capacidades que Deus dá aos crentes para que possam cumprir sua missão no mundo. Esses dons são variados e incluem desde habilidades práticas, como o ensino e a administração, até dons espirituais, como a fé, a cura e o discernimento. Paulo enfatiza que nenhum dom é superior a outro. Todos são essenciais para o funcionamento harmonioso do corpo de Cristo, que é a Igreja. A diversidade dos dons reflete a sabedoria de Deus em distribuir talentos de acordo com as necessidades da Igreja e o propósito divino para cada indivíduo. No capítulo 7, Paulo também fala sobre o casamento, reconhecendo-o como uma instituição estabelecida por Deus. O casamento, segundo a Bíblia, é uma união sagrada entre um homem e uma mulher, projetada para ser uma expressão de amor, companheirismo e compromisso mútuo. Paulo vê o casamento como uma bênção e um dom de Deus. Ele orienta os cristãos casados a viverem de maneira que honre a Deus, sendo fiéis, amorosos e dedicados a seus cônjuges. Além disso, Paulo destaca que o casamento é uma oportunidade para demonstrar o amor de Cristo de maneira prática e visível, tanto dentro do lar quanto na comunidade mais ampla. Para Paulo, o casamento não é apenas um relacionamento pessoal, mas também um ministério. Através do casamento, os cônjuges podem se apoiar mutuamente na fé, criar filhos na disciplina e admoestação do Senhor e servir a Deus juntos. O amor entre marido e mulher é visto como um reflexo do amor entre Cristo e a Igreja, uma imagem poderosa que Paulo explora em outras cartas, como em Efésios, capítulo 5. Uma das lições centrais de Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 7, é a importância de reconhecer e aceitar
o dom que Deus nos deu. Em uma sociedade onde muitas vezes se valoriza mais o que é popular ou socialmente aceito, essa mensagem nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e a descobrir o propósito específico que Deus tem para nossas vidas. Viver de acordo com o próprio dom é essencial para experimentar a plenitude da vida cristã. Isso significa que, em vez de lutar contra a nossa natureza ou tentar nos conformar às expectativas dos outros, devemos buscar entender e abraçar o propósito único que Deus tem para cada um de nós. Para alguns, isso pode significar uma vida dedicada ao casamento, construindo uma família que serve a Deus em unidade e amor. Aceitar o próprio dom também é um ato de fé e confiança em Deus. É reconhecer que o Criador conhece nossas necessidades melhor do que nós mesmos e que o caminho que Ele nos oferece é o melhor. Essa aceitação traz paz e alegria, permitindo-nos viver com autenticidade e propósito, sabendo que estamos exatamente onde Deus nos quer. O casamento, conforme discutido por Paulo, é um dom que deve ser valorizado na vida cristã. Desde o início da humanidade, conforme descrito em Gênesis, capítulo 2, Deus criou o casamento como uma união sagrada e significativa. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, foram unidos por Deus em uma aliança que se tornou o modelo para todos os casamentos subsequentes. No Novo Testamento, o casamento continua a ser exaltado como uma instituição divina. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, lemos que venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Esta declaração reforça a importância do casamento como uma parte essencial do plano de Deus para a humanidade. Paulo, em suas cartas, também explora a profundidade do relacionamento conjugal, descrevendo-o como uma imagem do amor de Cristo pela Igreja. Em Efésios, capítulo 5, Paulo exorta os maridos a amarem suas esposas como Cristo amou a Igreja e deu a sua vida por ela. Esse amor sacrificial é o modelo para o casamento cristão, onde ambos os cônjuges se dedicam a amar, servir e honrar um ao outro. Além de ser um relacionamento pessoal, o casamento é também um ministério. No contexto cristão, o casamento é uma oportunidade para os cônjuges servirem a Deus juntos, criando uma família que reflete os valores do reino de Deus. O lar cristão deve ser um lugar de amor, acolhimento e serviço. Os cônjuges têm a responsabilidade de criar seus filhos na fé, ensinando-lhes os caminhos de Deus e demonstrando, através de seu exemplo, o que significa viver uma vida dedicada a Cristo. Isso inclui não apenas o ensino verbal, mas também a prática diária do amor, do perdão, da paciência e da generosidade. Além disso, o casamento é uma plataforma para o serviço à comunidade. Casais cristãos podem se envolver em várias formas de ministério juntos, seja através de missões, trabalho social, apoio a outras famílias ou participação ativa na igreja. O exemplo de um casamento cristão forte pode ser uma poderosa testemunha para outros, mostrando a beleza e a santidade do plano de Deus para o relacionamento conjugal. Embora o casamento seja uma bênção e um dom, ele também traz desafios. Manter um relacionamento saudável e amoroso exige esforço, comprometimento e, acima de tudo, dependência de Deus. Os cônjuges enfrentarão dificuldades como conflitos, pressões financeiras, problemas de saúde e desafios na criação dos filhos. Nesses momentos, é crucial lembrar que Deus está presente em todas as situações e que Ele fornece a graça e a sabedoria necessárias para superar qualquer dificuldade. O casamento cristão deve ser construído sobre a rocha sólida da fé em Deus, com ambos os cônjuges buscando orientação divina em oração e na palavra de Deus. Além disso,
A comunidade cristã desempenha um papel vital no apoio aos casais. A igreja pode oferecer recursos, aconselhamento e uma rede de suporte para ajudar os casais a crescerem em sua fé e a superarem os desafios juntos. A comunhão com outros crentes é uma fonte de encorajamento e fortalecimento, especialmente em tempos difíceis. A mensagem de 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 7, nos ensina a valorizar e a viver de acordo com os dons que Deus nos deu. Paulo nos lembra que cada dom, seja para o casamento ou para outra vocação, é dado por Deus e tem um propósito específico em seu plano. O casamento é uma instituição divina, onde o amor e o compromisso refletem a relação entre Cristo e a Igreja. Vivendo de acordo com o dom do casamento, os cristãos têm a oportunidade de servir a Deus de maneira única e significativa. Ao construir lares baseados em amor, fé e serviço, os casais podem testemunhar a verdade e a beleza do Evangelho para o mundo ao seu redor. Enfrentar os desafios do casamento com fé e confiança em Deus é parte da jornada cristã. Com o apoio da Igreja e a orientação do Espírito Santo, os casais podem superar as dificuldades e crescer juntos na graça e no conhecimento de Deus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos pelos dons que nos concede, especialmente o dom do casamento. Ajuda-nos a viver em harmonia e amor, refletindo a Tua graça em nossas vidas. Que possamos servir a Ti juntos, fortalecendo nossa fé e nosso compromisso. Dá-nos sabedoria para enfrentar os desafios do dia a dia e para criar nossos filhos no Teu caminho. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos ser testemunhas do Teu amor no mundo. Que o nosso lar seja um lugar de paz e alegria. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem. Peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.